jornalistas, eu quero trazer um destaque, uma notícia que causou espanto para a gente na redação. A gente quase não acreditou no que a gente estava lendo. Quando a gente recebeu as imagens, a gente ficou realmente surpreso. Quero chamar a sua atenção, porque uma sessão de cinema da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, causou polêmica nas redes sociais durante o fim de semana. O evento para crianças e adolescentes de uma escola estadual de Macapá exibiu um filme com cenas de sexo LGBTQIA+. Nas redes sociais circula um vídeo que foi gravado, inclusive, por alunos da escola enquanto assistiam ao filme, que mostra os jovens gritando quando aparecem as cenas de nudez. Deputados estaduais e federais, além de internautas, manifestaram indignação com o conteúdo apresentado aos estudantes e cobraram explicações das autoridades responsáveis por esse evento. Em resposta, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que solicitou a imediata apuração dos fatos. Chamar o Cristiano Beraldo, começar com o Beraldo. Você, Beraldo, não é a primeira vez que a gente traz uma notícia como essa ou parecida com essa, né? Conteúdo inapropriado sendo exibido ou sugerido a alunos da rede pública de ensino. E aí a gente tem que debater especialmente esse episódio que aconteceu em Macapá, né? O que lhe parece? O que acontece de fato? É falta de controle? Erro de procedimento? É uma seleção equivocada dos profissionais que vão fazer a escolha desse tipo de conteúdo? Agora tem um detalhe, né? Com assinatura do Ministério dos Direitos Humanos. Olha, Caniato, é assustador a quantidade de gente imoral que ocupa cargos importantes e relevantes na estrutura educacional do Brasil. Como é que pode submeterem jovens a filmes de sexo, independente de ser sexo gay ou não ser sexo gay? O que a escola tem a ver com isso? Qual é o propósito da escola? Como é que a escola se permite fazer esse tipo de exibição para alunos, para jovens que deveriam estar na escola para aprender outra coisa? E aí vem o Ministério dos Direitos Humanos chancelando. Quer dizer, tem ali um número de pessoas que avalia esses conteúdos, que escolhe esses conteúdos, que faz de forma premeditada a exposição dos jovens a esse tipo de situação. Porque o jovem, e todos nós fomos jovens e tal, o jovem está doido para ter uma distração, para pensar em outra coisa. E aí a escola tem que fazer aquele esforço permanente de mostrar ao jovem que a vida depende do trabalho, do empenho, do conhecimento, que ele está ali na escola para aprender, para se aprimorar, para se desenvolver. Mas aí vem o Ministério dos Direitos Humanos e joga isso tudo no lixo para mostrar videozinho de sexo para criança. Aí, Caniato, a gente tem que apurar o seguinte: quem vai ser demitido? Quem vai ser responsabilizado? Quem foram os imorais envolvidos na escolha desse conteúdo? Porque é muito fácil dar notícia: me desculpe, vamos retirar, e fica tudo por isso mesmo. E essas mesmas pessoas já estão preparando a próxima. Nós precisamos limpar o ambiente brasileiro desse tipo de pessoa que deturpa por completo o processo de aprendizagem e, sobretudo, a relação que um aluno deve ter com a sua escola, com o seu ambiente de ensino. Mas aí a gente vê o Brasil de hoje, o que transformou, o que estão se esforçando para transformar o Brasil de hoje. Esse ambiente onde tudo pode. Aliás, tivemos um caso de assédio no governo, um ministro com uma ministra. O que aconteceu? O ministro, o ex-ministro, né, foi afastado, está tudo bem. E o que acontece com a ministra assediada? Fica fazendo papel de boboca, porque vão passar pano pro assediador, porque é de esquerda, porque está ali junto com a turma e tal. Então não se pode mais viver com essa complacência dos absurdos que são feitos pelas pessoas só porque elas têm uma determinada ideologia
ou o Brasil leva a sério, de A a Z, independente do campo que se esteja, o que é a educação e a relação que alunos devem ter com a sua instituição de ensino, ou então, Caniato, nós vamos virar um país completamente atrasado, improdutivo, de pessoas incapazes de lidar com o mundo real, porque foram preparadas para cultivar a ignorância e continuar votando da forma que vota. Dávila, nossa audiência aqui levanta uma série de possibilidades, mas na grande maioria as pessoas levantam duas hipóteses. Uma, que tenha sido um erro de uma pessoa ou de um departamento que não checou se aquele filme era apropriado ou não, se tinha uma cena de sexo, se era um conteúdo adulto ou não. Ou a outra opção, que seria muito grave, né? Que sabiam, tinham ciência disso e acham que isso pode ser discutido em sala de aula, né? Cabe à escola propor esse tipo de conteúdo ou os pais? Bom, primeiro vamos aqui assumir o benefício da dúvida. Benefício da dúvida de uma pessoa, ok, mas o benefício da dúvida de uma cadeia de tomada de decisão, onde é que está o diretor da escola? O professor que viu o filme que antes de deixar passar na sala de aula, alguém lá do ministério mandou esse negócio e ninguém viu. Ou seja, quando você pega uma cadeia de comando, ela é muito longa para tanta gente fingir que não viu ou não viu mesmo e foi passando para frente. Então, isso já mostra um total descompromisso com o que é preciso ensinar na sala de aula. Do diretor, do professor, do ministério, enfim, da secretaria, enfim, que é uma escola pública, certo? Então, é uma quebra, é uma negligência da hierarquia inteira, de Brasília até a sala de aula. Então, só isso já é um enorme sinal vermelho que, se eu fosse o prefeito ou o governador, ou seja, eu mandaria o ministro, queria rever toda essa cadeia, como é que passa uma barbaridade dessa. O segundo ponto, e esse é mais grave, é o número recorrente de casos absurdos que vem ocorrendo. Esse não é o primeiro, Caniato. Nós tivemos no Ministério da Saúde, nós tivemos na Universidade lá do Rio Grande do Norte, nós tivemos vários outros episódios, não é a primeira vez. Então, quando há recorrência, isso é altamente preocupante, porque são pessoas que acham que falar de sexo, gênero na sala de aula é muito mais importante do que tratar do, entre aspas, assuntos caretas, como matemática, português, história, geografia, física, ciências. E aí, Caniato, reflete o desastre da educação no Brasil hoje. Nós temos 60% das crianças até os 8 anos de idade que não estão devidamente alfabetizadas. Nós temos 46% dos jovens que abandonam o ensino médio antes da sua conclusão. O Brasil está entre os piores países no mundo nos exames internacionais como o PISA, na avaliação de matemática, português e ciências. E não é só porque não aprendeu o conteúdo, porque não tem pensamento crítico. Aliás, o que saiu no PISA deveria ser um alerta a todos os governantes do escracho que está a educação pública no Brasil. Diz o seguinte: tudo que é decoreba, o aluno brasileiro é um dos melhores do mundo. Tem que decorar, o aluno brasileiro sabe o que é. Agora, tudo que exige pensamento crítico é o pior aluno do mundo, porque não se aprende mais a pensar na sala de aula. O que tem na sala de aula é ideologia, é dogmatismo, é decoreba e não é ensinar as pessoas a ter a liberdade de pensar, ter pensamento crítico, mostrar o outro lado. Isso não existe mais. Então, dogmatismo, ausência de metodologia de ensino, essa história de privilegiar essas pautas identitárias a matemática, ciência, português, etc. Isso tudo mostra um enorme descaso com a educação no Brasil. Enquanto nós tivermos uma educação péssima como no Brasil, nós não vamos combater duas coisas fundamentais: a desigualdade de oportunidade e a ascensão social. Nós vamos impedir essas pessoas de mobilidade social. Agora, isso diz muito
sobre este governo e a atitude desse governo com a educação. Nós estamos repercutindo um caso que aconteceu durante a 14ª Mostra de Cinema do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Um filme com cenas de sexo foi exibido em uma escola estadual para crianças e adolescentes. E aí, naturalmente, depois da divulgação, da reação dessas crianças e também a divulgação desse filme, a organização foi questionada por vários veículos de comunicação que emitiam uma nota dizendo o seguinte, vou abrir aspas, tá? Houve um erro na atribuição da classificação indicativa do filme desta sessão específica e, a partir deste episódio, foi realizada uma reavaliação interna para adequação de forma mais precisa ao seu conteúdo, fecho aspas. Simples assim. Você, Nelson Kobayashi, o que a gente precisa considerar a partir desse episódio? Algumas questões, Caniato. Primeiro, que a gente está falando do Ministério de Direitos Humanos, que são aqueles direitos mais próprios da humanidade e dentro dos quais estão incluídos os direitos da criança e do adolescente. São diversos os tratados internacionais que tratam de direitos humanos e que já prevêem nos seus textos a proteção integral de criança e de adolescente. Então, quando isso acontece debaixo do guarda-chuva do Ministério que deveria proteger as crianças, isso se torna ainda mais grave. Isso se torna gravíssimo. Isso se torna um contrassenso, uma contradição em forma de evento trágico, inclusive, que é a manifestação de um filme, a exposição de um filme com cenas de nudez, de sexo para crianças. Isso é, de alguma maneira, uma corrupção desses menores, uma importunação visual que seja de crianças que deveriam estar sendo protegidas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Aliás, a própria Secretaria Nacional de Defesa das Crianças e dos Adolescentes está debaixo do Ministério dos Direitos Humanos. Eu queria saber o que essa secretaria diria, debaixo justamente deste ministério. Então se torna algo grave. Se há alguma falta de cuidado, de zelo, de verificação do conteúdo, de acreditar na indicação etária do filme, que talvez tenha sido justamente, segundo a nota, o motivo do equívoco, alguém deve ser responsabilizado lá onde se dá a classificação etária. Mas erro há. Porque, como disse o Dávila, há uma cadeia de decisões. Não é só quem classifica o filme, é quem o indica, é quem coloca para passar, é o diretor que está acima dessas pessoas tomando decisões. Mas nós estamos diante de um fato grave e que se soma, se associa a uma série de outros, em que pessoas com danças totalmente demonstrando atos de sexo explícito em universidades, em escolas públicas, em eventos públicos, às vezes até patrocinados, pessoas que ganham dinheiro para fazer esse tipo de manifestação. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade imensa em associar o nu, o sexo, a questões artísticas. Mas para quem tem esse mau gosto, na minha opinião, que faça, se for adulto, mas não submeta a crianças que são vulneráveis de acordo com a lei. Se você quiser consumir o mais sexual conteúdo e a esse conteúdo atribuir o critério de arte, a classificação artística, faça. Mas isso não pode ser de maneira nenhuma uma exposição a crianças que são invioláveis. Imagine só, você que está na audiência, seu filho, seu neto, sua filha, sua sobrinha, seu sobrinho, indo para a escola para aprender, porque é isso que se espera de uma criança numa escola, e chega lá e é submetido a um absurdo como esse, uma manifestação de sexo para crianças e adolescentes. Seguiremos de olho. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.